E se a imigração não dá certo? O que você faz? Se todo aquele plano que você montou não refletiu a realidade que você está vivendo. E agora? O que fazer? Assista esse vídeo e conheça a história do Felipe, que mesmo depois de ter morado 2 anos aqui no Canadá, decidiu que o Canadá não era o que ele esperava e decidiu retornar então para a Alemanha. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos de volta aqui para mais uma entrevista. Lembra do Felipe? É aquele cara das 12 razões para não imigrar para o Canadá? Pois então, ele está de volta. Eu entrevistei o Felipe agora para ele contar a experiência dele de como foi se dar conta de que a imigração para o Canadá, para eles, não era a solução. Não foi a solução e o melhor foi retornar para suas origens. Espero que essa entrevista seja elucidadora, né, para alguns. Tem muita gente que fica tão entusiasmado com a possibilidade de imigrar, com as possibilidades de um país de primeiro mundo, que não considera qual é a sua motivação para imigrar. Né? E essa imigração pode, então, depois se tornar uma fonte de frustração e sofrimento. Vamos à entrevista? Mas antes da entrevista, fica aqui o meu apelo, né, para você deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Nas últimas semanas o canal tem crescido, eu estou muito feliz com isso. Tem sido muito bom ver esse feedback positivo do meu trabalho. Eu estou com algumas outras ideias e em breve quero gravar mais vídeos com outros assuntos que não sejam apenas as entrevistas. Né? Eu quero continuar a série do Começando do Básico, que tem tido uma audiência muito boa. Quero falar sobre outros assuntos também relacionados à imigração. Então, aguardem os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o aviso de quando tiver vídeo novo. Tá joia? Vamos lá? Bom, e hoje está de volta ao canal o Felipe. Lembram dele? Ele que migrou para o Canadá e após algum tempo eles descobriram, reavaliaram e descobriram que o lugar deles não era o Canadá. Só que eles também não voltaram para o Brasil, porque o Felipe já morava na Alemanha, o Felipe já era cidadão alemão, que já tem filhos nascidos na Alemanha. Então, ao invés de retornar para o Brasil, eles, aliás, de ir para o Brasil, eles resolveram retornar para a Alemanha. E hoje nós vamos bater um papo com o Felipe para descobrir, primeiro, como é que foi a história da jornada dele de imigração, quando que ele foi e por que ele foi, né? E ele vai contar para nós, então, a sua jornada e dividir com a gente também algumas particularidades da vida na Alemanha. Felipe, muito obrigado por você tirar tempo para falar conosco, contar a sua experiência. As nossas conversas renderam muitos comentários lá no canal. Foi muito interessante o pessoal reagindo à sua experiência. E uma coisa que nós queremos deixar bem claro hoje é que não há derrota nisso. Né? Você fez o seu processo de imigração, se tornou residente permanente do Canadá e resolveu voltar. Né? Não há derrota nisso, não há demérito algum. A imigração tem várias etapas e uma etapa delas é a avaliação. Valeu a pena, não valeu a pena? Se não valeu a pena, o que você faz? Você continua infeliz no país que você está agora? Ou você engole o orgulho e volta, né? Recomeça da onde você partiu. Enfim, Felipe, bem-vindo, muito obrigado. E como você já é de casa, eu vou fazer o seguinte, já vamos pular para a pergunta.
né? Como é que você foi parar na Alemanha? Bom dia, Kleber. Primeiro, sempre um prazer estar no teu canal, né? E bom estar aqui de volta. Vamos ver se hoje a gente consegue ajudar o pessoal com uma outra perspectiva, né? A minha história pessoal, em geral, de quando eu vim para a Alemanha, faz já bastante tempo, já está quase 20 anos. E eu, desde que eu me conheço por gente, eu nunca quis ficar no Brasil. Eu sempre soube que o meu lugar era fora, né? E nunca fechei com a mentalidade brasileira, com o jeitinho, com todas aquelas coisas. E eu sempre soube que o meu lugar era fora. E durante muito tempo, então, eu planejei o que eu queria fazer, que era vir morar na Europa. Esse era o meu objetivo. E eu avaliei todas as opções que eu podia e eu vim fazer faculdade na Alemanha, o que já faz bastante tempo. E eu vim para cá e tive todo o processo de imigração e de adaptação, todo esse que a gente conversou a última vez sobre a história do Canadá, eu tive também quando eu vim para a Alemanha. Só que como eu vim bem cedo aqui para a Alemanha, eu vim na época da faculdade, se conhece bastante gente, novos amigos e tal. Então, o meu processo de adaptação e integração aqui foi bem diferente do Canadá, que nós contamos na última vez, quando eu fui já com a minha família, com tudo estabelecido e com todo um passado de muitos e muitos anos morando na Alemanha. Mas, basicamente, eu vim aqui fazer faculdade e as coisas foram dando certo e eu fui ficando, né? E hoje eu não só sou cidadão alemão, como eu me considero alemão, a minha vida é aqui, a minha cultura é aqui, a minha família está aqui, e foi isso que nós sentimos bastante no Canadá, mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde hoje. Certo. E vamos, como a gente diz em inglês, vamos tirar isso do caminho logo no início, né? A Alemanha é aberta à imigração? Como é que, se alguém que está nos assistindo, né, de repente fala assim, eu também sou doido para ir para a Alemanha, como é que ele faria ou nem adianta tentar? Como é que é isso daí? Então, sempre tem caminhos, como para qualquer país e qualquer lugar, mas esse que a gente estava conversando antes é um dos principais assuntos de hoje. Na última entrevista, eu contei a minha experiência de ir para o Canadá e por que que não deu certo, porque que por vários motivos, eu e a minha família, nós consideramos que a Alemanha é um país muito melhor para nós, né, em vários e vários aspectos, e aí fizemos várias comparações também do que é melhor na Alemanha, do que é melhor no Canadá, a lista ficou bem eh, diferente, mas sob o nosso ponto de vista, e isso pode, obviamente, ter dado uma ideia para várias pessoas que dizem, não, mas então por que eu vou para o Canadá? Se a Alemanha é muito melhor, então eu vou para a Alemanha. Mas não é bem assim. Primeiro, o processo de migração na Alemanha ele é muito diferente do Canadá. O Canadá é um país muito aberto à imigração, que a Alemanha ainda não é. Existem alguns nichos, alguns grupos de profissões, obviamente é mais fácil se tu tem uma profissão na área de TI que é super necessitada aqui, obviamente vai ser mais fácil conseguir fazer o processo. Mas isso nós estamos falando só do processo formal, que isso obviamente é possível, se alguém tem interesse, pode te procurar, tem várias maneiras e tal. Como eu vim para fazer faculdade aqui, vim também por um outro processo que existia, mas também eu já nem sei mais porque faz muito, muito tempo, então não vou ficar dando dica de como fazer o processo de migração para caso alguém queira vir para a Alemanha. Mas a minha dica principal é, se alguém está pensando em migrar do Brasil para a Alemanha, a minha dica é bem simples, não faz isso. Não faz isso porque a Alemanha não é um país realmente para emigrar. Então, o que eu estava falando no início, eu sempre soube que eu não queria ficar no Brasil. Nunca gostei de estar no Brasil e nunca me senti em casa no Brasil. Então, isso para mim foi muito claro. Eu tinha uma mentalidade diferente e para mim sempre foi clara, eu não fecho com a mentalidade do Brasil. E mesmo assim, quando eu vim para a Alemanha, eu tive todos os choques e as dificuldades de adaptação que se tem em qualquer processo, e não só de imigração. Se alguém for fazer um intercâmbio de um ano, vai passar por essas dificuldades também, né? E todos esse processo. Então, a Alemanha, eu daria vários motivos já para não vir para a Alemanha, né? O primeiro motivo é isso, a Alemanha não é um país de imigrantes. Existem muitos imigrantes na Alemanha, sim, mas a mentalidade não é a mentalidade que a gente conhece do Canadá, em que as pessoas são chamadas de newcomers, né? É alguém que chegou há pouco tempo, mas chegou para ficar. Na Alemanha se usa a palavra Ausländer, que é estrangeiro, ou seja, não, de outro país.
Ausländer, de tipo um país de fora. E aquilo é o que tu vai ser o resto da vida, né? E essa é a mentalidade básica, assim, que é a diferença. A cultura da Alemanha é muito, muito, muito diferente da do Brasil. Né? Para quem gosta de conversar, conhecer gente, puxar assunto, fazer programa com os colegas depois do trabalho e tal, a Alemanha não é esse país. Né? Na média, o alemão tem durante a vida inteira, ele tem sempre 5 a 6 amigos. E não tem necessidade de fazer outros amigos. Da mesma maneira que tu imaginar alguém que já está num relacionamento. Né? Por que eu vou sair para fazer festa e procurar outras pessoas? Não preciso, eu já tenho a minha mulher, eu estou com a minha namorada e estou muito bem, obrigado. E essa é a mentalidade, assim. Isso é um problema muito grave para muitas pessoas que vêm de culturas mais calorosas, digamos. Né? Obviamente não é só o Brasil, o pessoal do Oriente Médio também, o pessoal da América Latina em geral costuma ter muita dificuldade. Então, não é um país que tu vai chegar aqui e a primeira coisa é dizer, é o país onde eu queria estar, estou me sentindo bem. Não vai ser isso. E todos esses outros processos que nós vamos falar agora também, mais ao longo da entrevista hoje, eles fazem a Alemanha ser um país horrível para emigrar. Né? Então, minha recomendação, não recomendo. Mas eu falo isso como alemão, né? Porque eu vim cedo o suficiente para me adaptar e me integrar de maneira que essa é a minha cultura. Mas eu não recomendo para alguém que venha de fora vir morar na Alemanha e fazer o processo todo de imigração. Certo. E dentre essas dificuldades, por exemplo, você sendo um estrangeiro, né, quando você chegou aí, você estudando, procurou trabalho, como é que foi a receptividade no mercado de trabalho? Como é que é? É baixíssimo em geral, né? Existe muito preconceito na Alemanha de que alguém que vem de fora ainda não domina o idioma, que ele nunca vai ser bom o suficiente ou ser tão bom quanto um alemão. Isso conhece do Canadá, não é assim. Talvez sempre vai ter um idiota ou outro, mas não é a realidade no Canadá. Assim como na Alemanha vai ter empresas que vão ser super abertas, mas em geral não é essa a mentalidade. A receptividade é ruim. E os vistos aqui na Alemanha, eles são muito mais restritivos do que são no Canadá. Por exemplo, quando eu fui para o Canadá, eu fui com a minha família. A gente já foi com a permanent residence. Nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos. Né? Ou o pessoal que acontece muito que vai para o Canadá fazer faculdade. Então, o estudante ele tem uma limitação, eu acho que é por ele ter que estudar, mas o cônjuge não tem limite, pode fazer o que quiser, trabalhar onde quiser, como quiser no Canadá. Na Alemanha não é assim. Primeiro, um cônjuge recebe o visto. O outro cônjuge tem que pedir um segundo visto, que é um visto de dependente. E esse visto de dependente, ele geralmente vai ter a mesma restrição do primeiro visto, ou seja, se um for estudante, ele vai ter uma restrição que eu não sei como é que é hoje, mas era de 90 dias de trabalho por ano. Ou seja, trabalhar nas férias. E o cônjuge tem, então, a mesma restrição. Ou seja, os dois juntos poderiam trabalhar 180 dias no ano, o que obviamente também não dá para sobreviver. Então, a outra alternativa é quando alguém vem com visto de trabalho, né? E isso é mais comum na área de TI ou na área da saúde, né? Que existe necessidade e falta de profissionais. Então, um já vem com o visto, e esse visto sim dá o direito de trabalhar, mas em geral ele vai estar colado àquele empregador. Então, é muito mais complicado o sistema aqui. O sistema não é um sistema que favoreça a imigração. E depois que a pessoa chega aqui, começa isso que você tinha perguntado, que é como os empregadores vão ver a pessoa, ou com as chances, porque existem várias estatísticas aqui na Alemanha, que se uma pessoa tem um sobrenome de Schmidt, Müller, ou algum sobrenome bem alemão, ele vai ter de 60% a 80% mais chances de conseguir uma vaga em uma empresa se ele tiver um sobrenome de Erdogan, Tofuolo, algum sobrenome turco, que é a maior comunidade imigrante aqui da Alemanha. Então, isso é uma realidade. Gosto disso como alemão? Não gosto. Não, me orgulho? Não. Mas é uma realidade, é um fato. Certo. E enquanto você falava, eu lembrei. Você não é casado com brasileira e nem com alemã, né? Não. Ou seja, a sua própria família é um retrato já, um microcosmos da
da multiculturalidade da Alemanha, né? Como é que foi isso? Quando você chegou aí, a Alemanha já estava é, grandemente influenciada por outras culturas? Como é que você chegou a conhecer sua esposa? Como é que foi isso? Uhum. Esse é um assunto bem complicado que daria para fazer mais 5 entrevistas, mas tem que entender que existem várias, várias bolhas, né? A primeira coisa a se considerar é que eu moro em Berlim, e Berlim é uma das cidades mais internacionais da Alemanha. Então, a realidade de Berlim é bem diferente de um vilarejo na Baviera, né? Segundo, Berlim é uma cidade que tem umas 20 universidades internacionais. Então, obviamente, existe uma outra bolha, que era essa onde eu cheguei, né? Indo para uma universidade. Então, todos os alemães que estavam naquela universidade, eles são alemães de um nível de instrução maior, e são muitos que vêm de outros lugares da Alemanha para estudar em Berlim. Então, essas pessoas já têm uma certa mentalidade que são mais abertas, né? E eles já vêm justamente para Berlim para experimentar essa internacionalidade da cidade. Dentro da universidade existiam pessoas de vários e vários outros países, e foi lá que eu conheci a minha mulher, porque ela estudava na mesma universidade que eu. E existem outras bolhas, existe uma bolha recente, que talvez tudo que eu falar hoje, talvez tenha alguém que vai dizer, mas eu conheço um brasileiro que foi morar em Berlim, ele conta o contrário. Porque existe, nos últimos 10 anos, surgiu uma nova bolha aqui em Berlim, porque Berlim é uma capital das empresas startups. Então, tem muita empresa surgindo. E são empresas que elas geralmente exigem um know-how que não existe o suficiente aqui na Alemanha. Então, existem muitos imigrantes, principalmente da União Europeia, que vem da França, Itália, Espanha, Grécia, principalmente depois das crises de 2008, 2009, que vieram morar aqui, e eles constituíram essa mão de obra barata para as startups. Então, é o pessoal que vai trabalhar mais horas do que um alemão aceitaria trabalhar por menos dinheiro. Mas essas empresas que também não têm uma profissionalidade igual a de uma empresa grande, por exemplo, a Bayer ou a BASF, alguma das empresas tradicionais alemãs, então começou a trazer muita gente. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles são da área de TI, eles recebem uma proposta e vêm direto para uma dessas startups. Só que nessas empresas surgiu uma cultura paralela, onde nessas empresas, em geral, se fala inglês, né? E essas pessoas que estão lá já são internacionais, ou são de outros países, ou são alemães que também gostam dessa área. Então, essas pessoas passam aqui todos esses anos, vivendo nessa bolha internacional, que aceita eles da maneira que são, como estrangeiros, porque a maioria também é estrangeiro, e falando inglês. Então, eu conheço, inclusive, eu estou num grupo que são os canadenses em Berlim, aqui no Facebook, e eles repetem essa história, que é uma meia-verdade. Quer dizer, não, em Berlim tu pode vir tranquilo, em Berlim tu não precisa saber alemão, né, porque Berlim é super internacional, as pessoas são super abertas, etc. Não, isso é verdade só para essa bolha, né? A cidade é muito diferente disso, né? Mas essa é uma bolha, é uma realidade, mas ela está bem diferente da Alemanha em geral. Certo. E você, tendo se formado aí, né? Como é que foi depois para você ficar, né? Você acabou se tornando cidadão. Como é que foi esse processo? Complicado, cansativo, caro. Não é tão simples, porque é o que eu estava falando, uma coisa é a questão formal, né? O que dizem as leis? Depois, pela minha história aqui, eu poderia pedir a cidadania depois de 6 anos, pelo que se chama Außergewöhnliche Integrationsleistungen, que é para estudantes ou para quem se formou aqui, etc. Depois de 6 anos pode pedir a cidadania. Essa é a questão legal. A outra é a questão burocrática, e tu chegar numa repartição pública com algum alemão ou berlinês velho que nem alemão fala direito, que fala o dialeto de Berlim e que não gosta de estrangeiro. Então, eles vão botar todas as pedras no caminho para atrapalhar. Então, o meu processo demorou 8 ou 9 anos. Eu tive que processar esse departamento, eu tive que contratar advogado. Foi todo um processo muito cansativo, que me custou um monte de dinheiro, mas eu recebi a cidadania. Eu recebi a cidadania, mas eu sou o único na minha família que recebeu essa cidadania, né? A minha mulher, obviamente, não recebeu da mesma maneira,
porque ela tem que entrar com um processo paralelo para pedir a cidadania. E o meu filho, que nasceu aqui em Berlim, que é o Vitor, ele nasceu em Berlim, passou 2 semanas no Brasil na vida inteira dele de férias, então ele não tem nenhuma relação com o Brasil, não tem nenhum contato com o Brasil, não sabe nem onde fica o Brasil, e ele é cidadão brasileiro. Por quê? Não porque eu quisesse, dizer, não, as raízes, etc. Não, por mim eu livrava ele dessa porcaria para não ter que prestar serviço militar obrigatório, voto, etc. Todas essas coisas do Brasil que não tem nada a ver com a realidade dele, mas ele nunca teve direito à cidadania alemã. Porque ele, apesar de ter nascido na Alemanha, isso não significa nada na Alemanha, ao contrário do Canadá. Quem nasce no Canadá é cidadão canadense. Meu outro filho nasceu no Canadá, é cidadão canadense e alemão. Não tem passaporte brasileiro, não. Só se ele quiser que ele peça, por mim não vai ganhar. E o Vitor nasceu em Berlim, mas ele era filho de um cidadão não alemão, porque no momento que quando ele nasceu, o meu processo de naturalização estava rolando. O fato de depois terem me dado não muda o fato de que quando ele nasceu, ele não era filho de alemão. E não sendo filho de alemão, ele não tem direito à cidadania. E até hoje estamos no mesmo processo. Ele ainda não recebeu e a minha mulher também ainda não recebeu a cidadania alemã. Caramba, isso sim é que é um mosaico familiar. É uma loucura. Quando nós viajamos, geralmente nós temos que botar 4 passaportes de 4 cores diferentes. Olha, isso foi quando nós viemos do Canadá, porque eu tenho passaporte alemão, minha mulher tem passaporte uzbek, que é verde. Aliás, o alemão é vermelho, né? O uzbek é verde. O Vitor tem um passaporte brasileiro que é azul e o Arthur tinha um passaporte canadense que é aquele azul escuro. Então eram 4 cores assim. E aí eu já chego quando passa pela imigração no aeroporto, eu já digo, ó, eu tenho aqui todas as cores possíveis e imagináveis, já faço uma piada, porque senão eu sei que eu vou ter que responder muita pergunta. Uhum. Com essa sua última fala aí, explicando a questão da cidadania, eu tenho certeza de não pegar alguns comentários aí. Você vai receber algum Vamos lá. calorzinho de volta, viu? E também não estou muito preocupado, né? Que é a questão mais importante. Pois é. E me fala mais um pouquinho, então, essa questão, quem tem direito à cidadania, quem não tem, né? Uhum. Porque, por exemplo, existe no imaginário do pessoal lá no Brasil a história, e é só história, só imaginação, de que ele virá como turista, vai de alguma maneira conseguir trabalho e vai ficar aqui até se regularizar, né? Uhum. Existe essa possibilidade na Alemanha? Alguém que dê um jeito de entrar na fronteira, né? Para dentro do território, vai conseguir chegar um dia a ser cidadão? Como é que funciona? Se vier de algum país em guerra, talvez como processo de asilo, né? Asilo político, mas em geral não. E isso, obviamente, tipo, no Brasil se conta muita história, não, porque se tu casa com, sei lá, um alemão, americano, aí tu vira cidadão. Não, não é verdade. Né? Não é verdade em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil. Né? Casar com um brasileiro não dá cidadania. A outra coisa é isso, de pensar que vai entrar em algum lugar, vai chegar de alguma maneira e as coisas vão se arrumar. Né? Isso é uma mentalidade extremamente brasileira. Né? Chega e, não, a gente vai, vamos ver depois e vai dar um jeito. Não, a Alemanha é justamente o contrário. E mesmo no Canadá, isso não é o caso normal, é muito raro de funcionar. Nos Estados Unidos, antigamente funcionava, tu entra de alguma maneira pela fronteira, pode fazer sei lá, tipo CPF para poder fazer. Tudo nos Estados Unidos funcionaria, não sei se ainda funciona, antigamente funcionava. O Canadá já não é assim e na Alemanha muito menos. Porque a Alemanha, por exemplo, existem alguns países que permitem alterar o visto depois de entrar como turista. E são poucos. O Brasil não é um deles. Ou seja, quem entra como turista brasileiro na Alemanha tem que sair do país depois do fim do visto e ponto, não tem discussão. Quer casar? Pode casar, não vai mudar nada. Sai depois porque entrou com visto de turista. Visto de turista não pode ser mudado, basicamente. Tem uma outra exceção, dá para entrar na justiça, etc., mas não. Então, vim para cá e aqui turista não pode trabalhar, ponto. Visto de turista não dá direito a trabalhar. E, na verdade, o canadense também não dá.
Não? Com visto de turista não pode trabalhar no Canadá. Chega na Alemanha com visto de turista, é turista e vai voltar, ponto. Não tem muita discussão e não tem mas eu falo, eu e mas, não tem mas. A outra coisa, trabalhar, que muita gente, não, eu vou fazer qualquer coisa, lavar prato. Não, isso é aquela ideia que o pessoal tem dos Estados Unidos. Não é bem assim no Canadá e não é nem um pouco assim na Alemanha. Primeiro, não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, assim, porque aqui, em geral, não existe, é muito difícil trabalho ilegal. Muito, mas muito, muito. O que vai ter, geralmente, é algum grupo, assim, muito fechado, digamos, na comunidade turca, o cara vem para cá e aí ele faz uma enjambração lá para fazer isso, ou os vietnamitas, mas é muito escondido, não é assim que alguém vai chegar. Vai querer trabalhar em qualquer lugar alemão e vai bater na porta e dizer eu quero lavar prato, não vai conseguir um emprego. Porque o alemão não vai te dar um emprego só porque tu quer lavar prato. Ele vai perguntar, mas já lavou prato? Não, já lavei em casa. Não, já lavou em restaurante? Não, mas eu aprendo. Não. E todos os processos de vistos de mudança, eles são complicados. Eu conheço a legislação aqui de cor, porque eu tive que ver isso tudo na época, quando eu fui para eu fazer o meu processo, mas é bastante complicado, não existe uma abstração total, alguém pensar que vai vir, vai comprar passagem, vai vir de turista, vai se virar de alguma maneira, vai trabalhar lavando prato e depois vai fazer alguma coisa. Isso, se houve essas histórias dos Estados Unidos, eu conheço gente que fez isso, realmente deu certo nos Estados Unidos, não conheço ninguém que tenha feito isso no Canadá, e tenha dado certo, e nunca ouvi falar de ninguém assim na Alemanha e também não vai ter. Até porque tem uma coisa que eu acho que engloba, assim, explica bem como funciona a Alemanha. O documento mais importante na Alemanha se chama Anmeldung. É o formulário de registro de endereço. No Canadá, ou em quase todos os países do mundo, se pode usar esse comprovante de residência, que é alguma outra coisa, conta de luz, etc. Na Alemanha, isso é formal por um processo de um registro central. Quando alguém se muda, seja vindo para a Alemanha ou para qualquer outro lugar dentro da Alemanha, trocando de apartamento, são 14 dias de prazo que alguém tem para ir nesse departamento, nessa repartição pública, e registrar um novo endereço. E não é simplesmente dizer, estou morando lá. Né? Tem todo um processo, tem que ter um documento assinado pelo como é que se diz? Quem aluga, né? O locador. Pelo locador, e tem que ser confirmado pelo dono do imóvel. Né? Com esse documento se vai lá e se faz esse registro. Sem esse documento, se chama Anmeldung, não se faz nada na Alemanha. Não se abre uma conta no banco, não se vai a lugar nenhum. Qualquer coisa que se faça, vão pedir um documento de identidade e a Anmeldung. Então, é uma coisa que dá para imaginar assim claramente. É uma abstração total da realidade alguém pensar que vai dar um jeitinho aqui na Alemanha. Certo, ok. Agora eu queria voltar um pouquinho ao assunto dessa jornada sua de retorno, né? Bom, você já contou lá na outra entrevista, e se você que está vendo o vídeo agora está curioso porque você não assistiu o outro vídeo, corre no canal, está mais ou menos uns 4 meses atrás. Foi mais ou menos em julho de 2021 que nós gravamos esse vídeo. Eu queria saber de você o seguinte, Felipe. Bom, eu estava em Winnipeg ainda quando você mudou para lá, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver um pouco, mas depois eu saí de Winnipeg e perdemos contato. E um dia eu contactei você e você falou assim: não, estou voltando. Eu falei, o quê? Depois de lutar tanto para ir para o Canadá, você agora vai voltar? Eu falei, não, nós estamos voltando. E ponto, acabou, né? Como é que foi para você tomar essa decisão, né? Porque você já é um bi-imigrante, né? Você imigrou do Brasil para a Alemanha e depois você se preparou bastante, né? Você é o cara que eu conheço que mais se preparou para imigrar e você veio ao Canadá primeiro, você passou pelas entrevistas do governo, né? Fez tudo que o figurino manda e você chegou a um ponto onde você decidiu, não dá, vou voltar, né? Como é que foi para você tomar essa decisão
E como é que a família, como é que vocês se sentiram ao, né, ao fazer as malas e olhar para trás e falar tchau, Canadá? Muito complicado, né? Obviamente, assim, se eu conto a história, eu digo, passei aqui na Alemanha, minha vida aqui estava muito bem, obrigado, mas eu estava de saco cheio dos alemães e dessas histórias porque eu tinha uma visão errada, que depois se corrigiu pelo Canadá. Depois fomos para o Canadá com todo o sonho, chegamos lá, Canadá, mas aí eu fiz aquela lista na outra entrevista, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, e aí a gente decidiu, não, não, vamos para a Alemanha, porque a Alemanha é tudo bom, tudo bom, tudo bom. Só que não é assim, não pode realmente dar essa impressão, mas não é muito mais complicado, porque nós fomos no Canadá buscando um sonho ou o que nós queríamos. Nós tínhamos uma ideia bem clara do que nós queríamos e que nós estávamos buscando no Canadá. E tu comentaste antes também, a nossa família é uma família extremamente internacional, né? E que não é uma coisa tão comum aqui na Alemanha. No Canadá, chega a ser boring, né? A família, o pai vem de um lugar, a mãe dá outros filhos, aqui é normal. E faz parte, assim, era o lugar que a gente estava buscando, ir para um lugar onde nós fôssemos algo assim totalmente normal e que nós pudéssemos entrar e fazer parte do país, da cultura. Tudo que a gente estava buscando no Canadá, a gente realmente encontrou, né? Eu acho que esse é o ponto principal da nossa entrevista hoje. O que a gente busca, o que a gente quer, ou o que a gente acha que quer, ou o que a gente realmente quer ou precisa. Então, depois de um tempo, nós nos demos conta de que várias e várias coisas de que nós tínhamos na Alemanha e que nós não tínhamos no Canadá, nos faziam muito mais falta, né? Que eram realmente as coisas que para nós eram importantes. E nós conversamos na última vez sobre a questão financeira do trabalho ou da legislação trabalhista, todas as coisas assim que para nós eram coisa mais normal do mundo na Alemanha, aquilo do take it for granted, né? A gente achava que era assim, e aí nós fomos para o Canadá esperando uma coisa parecida e não era. O que nós queríamos do Canadá nós encontramos. E aí nós nos demos conta de que várias coisas para nós eram mais importantes e nós estávamos com bastante dificuldades no Canadá, porque nós nos demos conta de que não tinha muito uma saída, nós nunca chegaríamos no Canadá à vida que nós queríamos, mantendo as coisas que nós tínhamos na Alemanha. Então foi um processo de vários meses, né? Para mim, principalmente, eu cheguei a perder cabelo, tinha um monte de buraco assim na cabeça do estresse, né? A barba também começou a aparecer buraco, porque eu não via uma saída. A minha mulher estava extremamente insatisfeita e triste no Canadá, porque era muito diferente da realidade que ela tinha da Alemanha, por vários motivos, mas aí já daria mais 2 ou 3 entrevistas, né? O meu filho mais velho, que nasceu na Alemanha, mas foi para lá, se integrou extremamente bem, porque isso tem a cultura do canadense. São pessoas muito abertas, muito legais. Nós fizemos muitos amigos no Canadá. Então, meu filho estava extremamente feliz depois de nós termos tirado ele da Alemanha, que era o país dele, onde ele tinha nascido, onde ele estava bem no colégio. Nós dissemos, não, nós vamos para o Canadá, porque no Canadá as pessoas são mais legais, tem muito mais espaço, a gente vai ter uma casa grande, um carro assim, sabe? Tudo isso nós tivemos. Então, ele realmente viveu o sonho. Até que chegou um momento que nós dissemos, não dá mais. Vamos voltar? Vamos voltar. E aí, então, para minha mulher foi aquele alívio, né? Tipo, eu já não aguentava mais isso, né? Até porque a minha mulher não dirige, e em Winnipeg sem carro, alguém fica extremamente restrito. Para o meu filho, foi uma traição enorme, né? Depois de tudo isso, nós dizemos, tá bom, tá gostando do Canadá? Tô adorando, tá bom, a gente vai embora, né? E vamos voltar para a Alemanha, aquele lugar que a gente disse que era tudo ruim, a gente descobriu que na verdade é tudo bom. E o Canadá, que a gente achava que era tudo bom, descobriu que é tudo ruim, entendeu? Não, né? Ele estava com 8 quando nós voltamos, né? Foi com 6 para o Canadá, com 8. E os melhores amigos dele já no Canadá, etc. Então, para ele foi extremamente Decepcionante. confuso, né? Foi uma traição. E para mim também, obviamente, eu soube em todos os momentos, quando eu tomei essa decisão, eu sabia que era a decisão correta, né? E esses todos, agora já faz 2 anos que nós voltamos para a Alemanha, tudo que aconteceu aqui está realmente comprovando que nós tínhamos razão, está tudo dando certo, estamos pagando as dívidas que nós fizemos no Canadá, trabalho, vida, está tudo muito bem, obrigado aqui. Então a decisão foi realmente correta, eu nunca tive dúvidas disso. Mas aquilo que tu comentaste no início, aquela sensação, é um fracasso, né? Eu vim aqui com um objetivo, eu não atingi ele, né?
que parte disso é culpa minha, né? Que parte disso é eu não avaliei direito, apesar de que é o que tu falou, eu avaliei tudo que eu podia, né? Eu só tinha uma percepção errada do que eu precisava, né? Que parte disso é, será que eu não fiz as coisas direito aqui no Canadá, né? Ou qual é a responsabilidade que eu tenho agora de tomar essa decisão com a minha família e dizer nós vamos voltar? A minha responsabilidade frente ao meu filho que se sente traído porque eu acabei com o sonho dele que eu vendi e que se concretizou e eu tirei dele de novo. Então é um processo muito complicado, não é simples, né? E ter ajuda de alguém que conhece a situação, sabe como é que funciona, já fez isso várias vezes, é extremamente importante. Certo. E como é que foi, então, o retorno? Né? Vocês chegam de mala e cuia de volta no aeroporto, né? Deu aquela vontade de beijar o solo berlinense? Foi, sim, sim. No momento que nós descemos no aeroporto, já tinha uma fila enorme ali, e aí já começou a primeira pessoa mal-humorada a reclamar, e aí eu disse, eu estou em casa. E são essas coisas que nós consideramos extremamente cansativas e desgastantes da vida da Alemanha, que nós nos demos conta em algum momento, é a nossa casa, né? Então, claro, são sempre momentos, né? Mesmo momento da imigração, tem aquele momento que tu chega, oh, que legal, eu tô no Canadá, é tudo lindo, bonito, obrigado. Aí daqui a pouco vem o inverno, aí tu diz, ah, quando é que vai acabar isso aqui? Aí tu diz, não, tô aqui sozinho, não conheço ninguém. Aí depois vem a parte dos amigos, aí tu conhece amigos, tá tudo muito bem, obrigado. Aí entra aquele outro momento que a pessoa começa a ter a crise de identidade. Todos esses processos que se conhece, assim, da adaptação, do choque cultural, são momentos. Então, para nós, a gente chegar aqui, a primeira sensação que nós tivemos foi de, como é que se diz em português? Alívio. Que aquela dificuldade, tudo aquilo que nós estávamos aguentando há um bom tempo no Canadá tinha acabado. E nós voltamos para um lugar que nós conhecíamos tudo, né? E aí os nossos amigos, porque amigo aqui na Alemanha, quando se tem um amigo, é um amigo de verdade. Não existe praticamente nenhum conhecido, assim, de amizade superficial. Quando se tem amigo, é amigo de verdade. Então, a nossa chegada aqui foi extremamente facilitada pelos nossos amigos. A gente chegou aqui e já estava tudo organizado para nós. Foi assim, bem legal. E aí depois, só a segurança de estar aqui, tipo, pela segurança social, por tudo aquilo que nós conhecíamos já aqui, foi muito esse alívio. Os preços, então, chegar aqui no restaurante e a gente comia todos os dias na rua quando nós voltamos para cá, porque os preços, obviamente, são bem mais acessíveis aqui para nós, mas foi esse o processo. E depois, obviamente, começar a reconstruir tudo, né? Olhar o quanto nós gastamos para ir morar no Canadá, né? E ainda voltamos de lá com dívidas. E como é que se organiza? O que se faz? E aí nós tivemos dificuldade com meu filho, obviamente, porque aí ele voltando para cá contra gosto, né? E aí nós conseguimos encontrar um colégio que é uma escola bilíngue europeia, que é inglês e alemão, então ele teve facilidade já de chegar, as crianças já falavam inglês, né? O alemão dele estava meio enferrujado, e já teve vários amigos e tal, foi tudo muito bem, e aí alguns meses depois essa história de corona, então aí ele teve que sair do colégio, ficar em casa. Então são várias coisas que vieram juntos, e isso também, quando se faz um processo de imigração, poderia ter acontecido no Canadá, né? Poderia ter acontecido que depois de 3, 4 meses, quando nós fomos para o Canadá, tivesse dado uma pandemia, né? E aí daqui a pouco não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Isso são coisas que contam também, né? Principalmente na questão da saúde psicológica do imigrante. Certo. E falando em emprego, como é que foi o seu retorno ao mercado de trabalho alemão? Porque o imigrante já não é bem visto, né? E aí você sai da Alemanha, você diz, eu vou para um lugar melhor. E daí a um tempo você volta, né? Houve algum tipo de eu falei, eu sabia. Alguns amigos fizeram isso, obviamente, mas em termos de emprego, não. Na verdade, foi extremamente fácil.
Já no Canadá, quando a gente decidiu, ok, nós vamos voltar, eu mandei oito candidaturas de emprego. Antes de chegar aqui, eu já tinha feito 6 entrevistas de emprego no Canadá para a Alemanha. Eu vim aqui e tive várias entrevistas de emprego, mas sem nenhuma grande pressa, porque eu sabia que eu não precisava correr aqui, que daria certo tranquilamente, vou buscar um emprego legal. E aí eu fui visitar a antiga empresa onde eu trabalhava antes de ir para o Canadá, só para dar oi lá. E aí o meu antigo chefe disse: "Tu não quer voltar a trabalhar aqui?" Eu disse: "Não, vocês não, vocês não têm como pagar o que eu quero." Porque é uma empresa assim, é uma empresa grande, então eles têm estruturas salariais, não pode dar mais para um, para o outro e tal. Aí ele disse: "Quanto é que tu quer ganhar?" Eu falei: "X euros." Aí ele disse: "Não tem como, é impossível. O que tu acha se eu te der o mesmo emprego, te der uma outra, uns extras que são possíveis lá, e tu trabalhar só 4 dias por semana?" Aí eu calculei, eu disse: "Vale a pena." E eu disse: "Eu queria fazer outras coisas." E aí ele disse: "Aí tu trabalha 4 dias e faz o que tu quiser nos outros dias." Aí eu pensei, decidi, tá bom, mas eu não quero começar a trabalhar agora, não tô com pressa. Aí ele disse: "Quando é que quer começar?" Eu: "Deixa pro fim do ano." A gente chegou em setembro aqui. E aí: "Não, deixa pro fim do ano." Aí ele: "Não, tá bom, quando tu quiser." E deu certo. E foram umas sensações positivas de ver assim tudo que eu construí, o que nós construímos durante todos esses anos. Né? A minha mulher também foi a mesma coisa. Quando ela avisou os antigos colegas dela que a gente ia voltar para a Alemanha, eles disseram: "Se tu quiser, tu pode começar a trabalhar agora." E ela começou a trabalhar lá no Canadá ainda, de noite, online, com os horários assim. A empresa mandou um computador, mandou todos os equipamentos para ela para o Canadá, e nós já chegamos aqui na Alemanha com tudo organizado. E a outra coisa que perguntou, né, que é essa história de imigrante, depois desimigrante ou reimigrante. Eu acho que uma coisa que foi extremamente importante para nós, e por isso que nós não nos arrependemos de jeito nenhum da nossa experiência de morar no Canadá, porque foi o que realmente fez nós mudarmos a nossa mentalidade em relação a muitas coisas. Então, o principal é que quando eu vim aqui para a Alemanha, eu era imigrante. Depois de muitos anos, nós fomos para o Canadá como imigrantes, e quando nós voltamos, nós não voltamos como imigrantes ou reimigrantes, nós voltamos como alemães, porque foi isso que a experiência canadense nos ajudou a entender quem nós éramos. Né? Porque, como nós viemos, a minha mulher também veio jovem, também veio para a faculdade para cá. Então, porque nós experimentamos tudo isso aqui, nós vivemos na Alemanha durante todo esse tempo, e o que tu comentaste também, eu não casei com uma brasileira, então não é que negócio de continuar vivendo a cultura ou assistir TV brasileira, etc. Não tinha nenhum contato, eu tinha contato com a minha família, ainda tenho, e é mais ou menos isso, assim, em termos de Brasil. Então, nós vivemos aqui a vida da Alemanha, a cultura alemã extremamente integrado, sem perceber. Então, porque nós chegamos ainda assim como imigrantes, nós tínhamos ainda muito tempo na nossa cabeça que nós éramos imigrantes ou estrangeiros, sendo que na prática nós não éramos. Então, ir para o Canadá foi o que nos ajudou a entender quem nós éramos e o que nós considerávamos importantes. Quando nós chegamos no Canadá e esse choque cultural, está vivenciando uma outra cultura, ajuda qualquer pessoa, isso estou falando também para o brasileiro que foi para o Canadá, a entender qual é realmente a tua cultura, o que é importante, o que não é. E aí que nós nos demos conta, os nossos amigos no Canadá, muitos amigos eram alemães, meu filho ia no colégio, um colégio alemão de fim de semana, e aí nós nos dávamos conta que quando nós conversávamos com as pessoas, nós tínhamos alguns amigos brasileiros, aliás, ótimos amigos brasileiros também, nossos vizinhos lá, mas eram porque eram pessoas que nós gostávamos e não porque eram brasileiros, né? Então, quando vinham os amigos brasileiros e comentavam: "Não, saudade disso, saudade daquilo", porque uma coisa que eu acho estranho no Canadá é assim, assado. O que eu pensava era justamente do outro lado, eu pensava do lado alemão, né? Ou, por exemplo, o brasileiro dizia: "Não, o pessoal aqui no Canadá é muito frio", e eu pensava: "Não, o pessoal é caloroso demais", né? Ou esse tipo de coisa, e a minha mulher também, e aí que nós nos demos conta que nós dois éramos alemães, né? Só nós tivemos muitos anos sem admitir isso. Então a volta para nós foi muito mais relaxada, muito mais tranquila, porque nós sabíamos que nós estávamos voltando para casa e também nem um pouco preocupado com o que alguém acharia ou falaria. Então isso facilitou muito. Nós chegamos aqui e achamos as pessoas mais simpáticas. A Alemanha ficou ainda melhor para você agora. Muito melhor. Ok.
Eu só quero reforçar essa questão, Felipe, porque eu vejo isso acontecer muito, né? As pessoas elas veem a imigração como a solução para uma circunstância, né? É uma circunstância que eles estão vivendo agora. Normalmente, se o Brasil fosse um país, digamos, fosse um país já em desenvolvimento, em franca expansão e tal, eu tenho certeza, 80% das pessoas que estão imigrando hoje não imigrariam, né? Continuariam no Brasil com o carnaval, com o futebol, churrasquinho de fim de semana, né? Então, elas estão fugindo da circunstância que elas estão agora. E eu vejo isso acontecer, as pessoas me procuram e eu trabalho isso, né, no coaching, é essa questão de realmente definir o que você está buscando e o que você, na verdade, quer. Eu digo no treinamento, por exemplo, que às vezes o que você está buscando, você pode conseguir mudando de emprego e de cidade, lá no Brasil, né? Você faz essas duas mudanças na sua vida lá, você vai ser feliz, né? Você não precisa sair para ir 15 mil quilômetros de distância para uma cultura que não é sua, para uma língua que não é sua, para um lugar onde não vai ter nada das suas comidas, enfim, né? Você concorda que grande parte, então, da preparação do imigrante tem que passar por uma reflexão interna, né, de realmente, não é só, eu não estou olhando o dinheiro, eu não estou olhando a parte material, isso eu já olhei e tal, isso aqui, mas ser honesto consigo mesmo, né, de olhar para dentro e falar assim, de fato, o que é que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo em sair daqui? Sem dúvida. E o que nós estávamos conversando antes de ligar a câmera para a entrevista, existe uma diferença muito clara entre o que a pessoa quer ou o que ela acha que quer. Tá? Em alguns casos, tem que quebrar a cara, que foi no nosso caso, por exemplo. Né? Nós não conseguiríamos, falando com ninguém, descobrir, na verdade, que o que nós queríamos era o que nós tínhamos já na Alemanha. Claro que tem muita coisa que a gente não gosta na Alemanha. Como todos os alemães que eu conheço que nasceram, passaram a vida inteira aqui, também reclamam de várias coisas. Aliás, é o esporte preferido aqui na Alemanha é reclamar. Sou um deles também, sou um bom praticante do esporte, mas para nós tínhamos uma certa noção do que nós queríamos, né, o que nos faltava. E isso realmente existia no Canadá. Eu viajei para o Canadá, eu conheci muita gente. Tanto que quando eu cheguei no Canadá foi muito fácil de conseguir um emprego, porque eu já tinha tantos contatos, já estava em contato com tanta gente, que eu consegui um emprego bom na minha área bem rápido, que é uma coisa muito rara para o imigrante. Né? Eu acho que depois de 2 meses eu já tinha um emprego de management em alto nível de uma empresa. Então não é aquela questão de dizer, não, porque eu não estava preparado para ir lavar prato. Não, até estava, mas nunca precisei no Canadá. Não foi aquela história do cara que vai para o Canadá e aí diz, não, mas eu vou ter que lavar meus pratos, mas cadê a minha empregada? Não tem isso no Canadá. Mas por que ninguém me falou? Não foi o nosso caso. O nosso caso é realmente porque nós tínhamos esse histórico de pré-imigrantes ou de sermos imigrantes no momento e não ter realmente passado por esse choque para descobrir que nós não éramos imigrantes na Alemanha, né? Que nós fazíamos parte dessa cultura. Isso aconteceu para nós, foi importante ir para o Canadá. Mas tu estava comentando exatamente isso. Às vezes a pessoa não está analisando o que é uma imigração, ele está querendo uma solução para aquilo que ele não está gostando. Né? Então dizer, sei lá, não gosto do presidente, não gosto de não sei o quê, mas não é isso que vai mudar. Claro que vai mudar o presidente, vai ter um primeiro-ministro lá, talvez não goste dele também igual, mas não é essa questão. O que tu quer mudar? O que realmente é o que tu precisa na tua vida, ou está buscando na tua vida? Porque o que acontece, geralmente, que aconteceu conosco também, que é ver as coisas que tu vai receber naquele país e não ver as coisas que tu vai perder. Para nós, a nossa avaliação foi só uma avaliação errada e só em parte, porque nós conversamos com muitas e muitas pessoas antes de ir para lá. A diferença é que pouquíssimas pessoas vinham da nossa realidade. Não? Então, se eu perguntar para um canadense, ou, na verdade, para a maioria dos imigrantes no Canadá, eles vão achar que o sistema de saúde é uma maravilha.
né? E o canadense é orgulhoso, vai botar uma tatuagem, eu amo o sistema de saúde. Mas não tinha ninguém que viesse de um contexto parecido com o nosso para dizer, tu vem da Alemanha, é uma porcaria. Ou várias dessas coisas. Então, claro, nós conversamos e tal, foi um certo erro de avaliação, porque alguém dizia, não, tal e tal coisa vai ser um pouco diferente. Mas o pouco diferente para nós, a gente imaginava que era mais ou menos como na Alemanha, né? Ou no pior, assim, no nível da Inglaterra, que para nós já era um nível baixo, né? Mas que era assim diferente. Então, a pessoa descobriu. Me dá um segundinho, peraí. O que eu estava falando era justamente isso, de avaliar o que se vai ganhar, o que se vai perder. Nós tivemos uma certa dificuldade assim numa análise aqui, uma outra, mas principalmente pelos contatos. Mas alguém descobriu o que realmente é importante para ela, que seja em inglês, né, what is dear to you. Então, o cara que realmente adora aquela conglomeração de gente, e o pagode no final de semana, ou a praia, isso vai perder. Não? Vai perder, porque não vai aparecer uma praia quente ali no meio do Canadá, não vai aparecer. No verão, de repente, vai, etc. Mas vai passar no mínimo 6 meses debaixo de neve. E vale a pena ou não vale? Né? Descobrir, não, isso é mais importante do que, por exemplo, a questão da segurança, que é um assunto super importante para a maioria dos brasileiros que saem do país, não? Seriedade, né? Seja das pessoas, da política, etc. Também não vou entrar muito nos aspectos do Brasil, porque faz muito tempo que eu saí, mas são coisas que as pessoas geralmente estão buscando se livrar. Então, descobrir realmente isso é mais importante. Eu estou realmente disposto, né, a abrir mão dessas coisas que eu tenho, que eu gosto no Brasil, né, por causa dessas outras que eu estou buscando. E isso não é uma coisa tão fácil, porque, em geral, quando está numa situação que é cansativa, não, estou de saco cheio, né, da Dilma, do Bolsonaro, do Lula, não sei o quê, etc., eu quero ir embora daqui. Aí, não, mas tu acha que isso aqui é mais importante? Sim, 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 sim. Né? E é diferente de conversar com alguém que realmente é capacitado para isso, que é, no caso, o trabalho que tu faz, né? De conversar e dizer, não, vamos avaliar isso aqui realmente é mais importante ou não, porque isso evita, o que eu estava falando, um processo cansativo, né? Que demora anos, custa dinheiro, né? E, de repente, tu poderia simplesmente mudar de cidade ou mudar de bairro, de repente, teu bairro é um bairro que tem, né, sei lá, se gosta da Dilma, gosta do Bolsonaro, do Lula, etc., naquele bairro tá cheio de apoiadores. Muda de bairro, vai para o outro ali. Né? Não se incomoda mais. Esse é o teu problema? Bloqueia o pessoal no Facebook, tá resolvido o teu problema. Não? Ou seja assim, a questão da criminalidade, que é extremamente importante. Né? Nunca foi um tema para mim, né, saindo da Alemanha, e para nós a criminalidade no Canadá foi em parte assustadora, já falamos sobre isso no primeiro vídeo, mas a questão da criminalidade, eu quero assim, tá, mas realmente quer abrir mão de todas essas coisas por causa da criminalidade? Não. Então te muda para uma cidade menor, onde tem um nível de criminalidade mais baixo, não? Ou não gosta disso, não gosta daquilo, e fazer esse balanço. E obviamente não dá para eu fazer isso agora no vídeo, não dá para alguém fazer sozinho em geral, e por isso que é importante conversar com alguém que tenha noção daquilo e já tenha visto a situação várias vezes. Beleza. Nós já estamos conversando por um bom tempo. Eu não quero tomar mais parte do seu dia, né? Nós estávamos conversando antes, para aqueles que não sabem, o Felipe agora está se tornando empresário lá na Alemanha, abrindo a sua própria empresa. E eu te desejo muito sucesso, Felipe, para você, para os seus meninos, para a Kátia, e vamos manter contato aí. Quem sabe a gente ainda faz mais uma outra entrevista aí. Quem sabe contando como é ser empresário na Alemanha, né? Sem dúvidas, assunto para entrevista não falta. É sempre bom falar contigo, Cleuver. Manda um abraço também para a Cris e tudo de bom para vocês também aí e para o pessoal do canal também. Aproveitem aí um pouco das polêmicas que eu gosto de causar aqui e pensem bem, falem com um profissional. Mas, em geral, eu recomendaria a imigração para o Canadá para a maioria do pessoal no Brasil. Não recomendo para a Alemanha, mas cada um tem que descobrir o que é importante para cada um, para si. Beleza. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Abração. E aí, o que você achou? Interessante?
Sem dúvida, o Felipe aborda vários assuntos ali que é muito interessante, são assuntos que eu trabalho com o pessoal que me procura sobre as reais motivações da imigração, as análises, as avaliações, o planejamento, enfim, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha esclarecido algumas coisas e estamos aí. Se precisarem, estou à disposição, me contactem. Mais uma vez, quero lembrar vocês, deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Tá joia? Um abraço e até a próxima.